Bem-vindos a mais uma edição do nosso Eleições em Foco, que recebe hoje o candidato a prefeito de Tremembé, Luiz Cláudio Nogaroto, mais conhecido como Cal. Cal está na vida pública desde 2002, quando ingressou na Petrobras. Cal, bem-vindo ao nosso Eleições em Foco. Prazer todo meu, Léo, estar aqui hoje e para mim é uma satisfação falar para o povo de Tremembé, explicar um pouco a trajetória, a vida e as propostas que nós temos aqui para fazer uma cidade melhor. Na vida pública sua, Cal, você passou, além da Petrobras, por outros órgãos da União. Quais foram os órgãos que você trabalhou? Então, eu entrei na Petrobras em 2002, no concurso de 2002. Fiquei na Petrobras até meados de 2008, saí, continuei estudando, morando em Tremembé sempre nesse período, e em 2009 eu fui aprovado num concurso para a Controladoria Geral do Estado e consegui a vaga em Taubaté, continuei morando aqui. Pouco tempo depois fui aprovado também para o cargo de auditor fiscal da Receita do Estado do Rio Grande do Sul. E isso nós estamos no ano de 2010, foi quando eu fui para o estado do Rio Grande do Sul e em 2011 eu também fui aprovado no concurso para a Receita Federal e aí cheguei à Receita e fui trabalhar na fronteira do país. Esse cargo que você está até hoje trabalhando? Sim, cargo que eu ocupo até hoje, fiquei na fronteira por aproximadamente 3 anos, depois retornei ao estado de São Paulo, comecei a trabalhar em grandes operações como a Lava Jato e outras operações importantes. Em 2018, Cal, você concorreu pela primeira vez a deputado estadual, federal, aliás. Foi a sua primeira participação como candidato a uma eleição. Conta pra gente como é que foi a sua experiência como candidato. Foi uma experiência assim muito interessante, porque até então eu não tinha nenhuma ligação com a política diretamente, eu trabalhava em operações e nessa época muito forte na Operação Lava Jato, mas a gente queria mudança e foi aí que eu tive a oportunidade de entrar no partido Podemos e de me candidatar a deputado federal. Foi excelente, foi uma experiência incrível e que certamente me deu base para concorrer agora à eleição para a Prefeitura de Tremembé. Muito bem, Cal. Então, sem mais delongas, vamos começar falando sobre educação. As perguntas, claro, foram feitas em cima do seu plano de governo e nele você cita a construção de novas escolas no nosso município. Quantas unidades você pretende construir na sua gestão como prefeito nos próximos 4 anos? Bom, Léo, nós temos um projeto muito grande de uma escola modelo, escola, aliás, que nós apresentamos, ela não é uma invenção minha, ela já existe em alguns lugares. Nós fomos a Itapevi para conhecer a escola feita pelo prefeito Igor, um prefeito amigo nosso do mesmo partido, e ele fez lá 3 escolas modelos em 4 anos. Tá certo que é um município muito maior do que o nosso, mas ele não fez só uma escola, ele fez 3, então tem todo o mérito disso aí. A nossa ideia é fazer uma escola modelo com uma capacidade para 1.000 alunos até o 5º ano, então é uma escola que mexe na base do ensino. E tendo essa quantidade de alunos ali, a gente vai desocupar vagas em outras escolas que já existem. Certo, ou seja, com a construção de um prédio você pretende desafogar todos os demais da cidade. O intuito é esse, colocar uma educação básica de muita qualidade e depois de desocupados esses outros prédios, a gente entrar com uma infraestrutura de adaptação, levando esses prédios mais antigos, com uma reforma estrutural ali bastante considerável, aí no caminho da escola modelo. Trazendo a tecnologia então para essas escolas mais antigas. Perfeito, perfeitamente. Cal, o que é a educação 4.0? Para o nosso telespectador que não conhece, assim como eu, esse termo que foi citado no seu plano. Essa escola modelo, ela vai trabalhar com essa educação. O que é essa educação? O modelo 4.0 basicamente é a inclusão de tecnologia à metodologia do ensino tradicional. Então a gente pega desde plataformas de conteúdo, equipamentos de multimídia, os próprios professores têm que estar muito antenados com a parte tecnológica para que a gente ofereça um ensino diferenciado, baseado em tecnologia, em modernidade, em automação, e é isso que o mundo
está vivendo, e é isso que a gente vai trazer para a nossa escola. Certo. E falando agora sobre a biblioteca municipal, ela já existe aqui no nosso município, ela se encontra ali na Praça Geraldo Costa, e você cita a criação da biblioteca no seu plano. De que forma? Criá-la não é viável, pois ela já existe. Então, de que forma você pretende ampliar a biblioteca municipal? Em outro prédio? Como vai ser na sua gestão? Sim, é um ponto importante. A nossa ideia é ampliar o arquivo existente ali de livros. No mesmo prédio? No mesmo prédio, a princípio no mesmo prédio, colocando, disponibilizando mais estrutura para as pessoas não só pegarem livro e levarem, como estudarem. Sim. Ali dentro. Então a biblioteca como um centro de convivência, de estudo, organizado, trazer muito a parte tecnológica para isso também. Hoje a gente usa muito as pesquisas pela internet. Sim. Então a gente modernizar a biblioteca atual, trazendo a modernidade ali de tecnologia e ampliar o espaço para estudo. Muita gente se prepara para concurso público, se prepara para vestibular e tem dificuldade de estudar em casa, ou porque tem criança pequena, ou porque ali não oferece uma estrutura. E a biblioteca, sim, servir de base para que essa pessoa saia da casa dela e consiga um lugar ali onde ela possa estudar o dia todo, onde ela tenha conteúdo a pesquisar, né? Isso é muito importante, sobretudo para as pessoas que se preparam para concursos públicos. Muito bem. E sobre a Escola Municipal de Idiomas, outra proposta do seu plano. Como vai funcionar essa escola? Todo cidadão tremembense vai ter acesso a essa escola? Quais serão os critérios? Bom, essa é uma medida muito importante para nós e que vai trazer uma qualificação. A nossa ideia é qualificar. Hoje em dia o idioma, um segundo idioma é um requisito básico, importantíssimo para que se consiga um emprego de qualidade, e a nossa ideia é disponibilizar para crianças, para jovens e para adultos que não tenham condições de estudar numa escola de idiomas particular, a gente disponibilizar isso para que ele tenha, para que essa pessoa mais simples, para que essa pessoa que não tem essa condição possa disputar com mais igualdade de condições no mercado de trabalho. A ideia é a gente fazer, se nós tivermos uma quantidade de interessados maior do que suportarmos na estrutura, sim, a gente fazer processos seletivos dividido por áreas. Não é colocar um adulto que está longe da escola para disputar com uma criança, mas a gente faz por eixos. Crianças, um processinho seletivo. Jovens, um processo seletivo. Separar adulto. Por turmas. Exato. E aí a gente tem condições, e a partir do momento da criação, a gente vai ano a ano aumentando o tamanho da escola. E essa escola, ela funcionaria num prédio já existente da prefeitura? Sim. Ou seria construído um novo prédio, assim como a escola modelo que pretende ser construída no nosso município? A nossa ideia é colocá-la na atual escola, ou na atual faculdade Univesp, ali no antigo prédio do Cotetinho, o Hernani Janico. Lá, como a faculdade funciona no período noturno, existem várias salas ali onde a gente poderia fazer, onde a gente pode fazer iniciar essa escola. Certo. A gente tendo a base ali como escola, como classes, aí a gente começa a procurar outros prédios melhores e maiores para dar andamento a isso aí. E sobre a ideia de trazer um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui para Tremembé, a sua ideia é transformar Tremembé numa nova cidade universitária? Essa ideia, ela veio muito pela dificuldade que nós temos aqui, né? Nós não temos um ensino técnico de qualidade e nem a formação de tecnólogos. A gente poderia partir para uma FATEC, né? Um instituto estadual, mas o governo federal está ampliando as vagas para o Instituto Tecnológico Federal, e é nesse sentido que a gente vai. Eu tenho bastante conhecimento em Brasília, eu tenho pessoas que podem nos ajudar nessa, e o governo federal está querendo expandir. Então, junta aí a fome com a vontade de comer. A gente precisa e o governo também está querendo. Certo. E o governo federal, o bom disso tudo é que
ele faz a implementação, então não tem dinheiro municipal nisso, é só o dinheiro federal. Inclusive na contratação dos profissionais é tudo federal. Exatamente, tudo é custeado pelo governo federal. Bom, Carl, agora a gente vai falar sobre saúde. Você cita no seu plano o programa Mãe Tremembense. Os exames que são propostos pelo programa, como ultrassom, ele será feito na atual rede nossa que a gente já tem? Ele será terceirizado? Como é que vai funcionar esse programa para as futuras mães tremembenses? Bom, a nossa ideia nessa proposta é trazer alguns exames que nós temos dificuldades hoje para dentro da nossa rede. Essa é a proposta. Sim. Aliada a isso, nós temos do governo federal planos e programas que vamos dizer assim, que estão à disposição das cidades através de convênios, e é isso aí que nós vamos buscar. Vamos deixar toda a estrutura pronta para que o governo federal possa, aqui então, situações, por exemplo, da gestante, enxoval, Esse enxoval ele seria custeado pela União? Pela União. Recurso da União. A União tem um recurso, tem um programa já para isso. Então é questão só da gente ir buscar. Sim. Eles já disponibilizam enxoval completo para pessoas que estão no cadastro único, são pessoas bem simples ali e que não vão passar essa necessidade. A gente vai fazer a interligação desses serviços. O foco principal então do Mãe Tremembense é atingir o público que é inscrito no cadastro único, em especial. Perfeitamente. Além disso, é importante ressaltar também que esse público do cadastro único, aqui em Tremembé ainda existem um contingente bastante expressivo de pessoas que deveriam estar no cadastro único porque têm condições, satisfazem a todas as condições para isso, mas estão invisíveis. Então a nossa ideia é, além de disponibilizar para quem já está, trazer outras pessoas para dentro do cadastro. E sobre a UBS pretendida para o Jardim Maracaibo, com quais recursos, de que forma a sua administração vai colocar essa unidade da UBS no bairro? Isso já considerando a infraestrutura do bairro. Bom, esse é um ponto importante porque, como a gente tem um plano com muitas ações, a população às vezes pergunta, de onde vai vir esse dinheiro para fazer isso? E aí é muito importante. Na minha preparação para sair candidato a prefeito de Tremembé, eu estudei muito como e de que forma eu iria implementar as propostas que eu vou colocar ali. Eu não poderia colocar uma coisa que eu teria muita dificuldade ou não teria condições de realizar. Foi nesse intuito que a gente pensou em como nós vamos aumentar a arrecadação da cidade sem onerar o contribuinte, que já paga um imposto caríssimo. A gente vê um IPTU aí em volume absurdo. Então, sem onerar, como que nós vamos trazer? E a gente tem uma série de projetos para para viabilizar essa nova entrada de recursos, e é com essa nova entrada de recursos, que já vai começar desde o primeiro dia, é que nós vamos fazer obras de relevância, como o hospital, a UBS do Maracaibo, a UBS do Jardim dos Eucaliptos. Elas terão, além da parceria com o governo estadual e federal, elas terão uma expressiva fatia do nosso orçamento. Sim. E através desse aumento é que a gente vai conseguir fazer. Perfeito. E também sobre a extensão do funcionamento dos ESFs, dos postinhos de bairro. O seu plano ele contempla a ampliação do funcionamento desses postos. Exato. Seria todos os postos de saúde de toda a cidade? Qual é o planejamento para que isso aconteça? E quais especialidades serão atendidas nesse horário estendido? Bom, a gente hoje tem uma demanda reprimida, tem um sistema represado, onde você tem uma fila que a pessoa demora hoje aí 1 ano, 2 anos, 3 anos para conseguir um especialista para aquilo. É muito comum a gente ver pessoas que estão precisando de operação de catarata, pessoas com as mais diversas especialidades numa fila. A nossa proposta é ampliar o atendimento em todos os postos até que nós consigamos zerar as filas. Sim. E aí a gente volta ao tempo normal de atendimento. Depois que a gente tirar essa demanda reprimida, a gente volta ao atendimento normal. Mas enquanto a gente tiver fila, trabalhamos num horário estendido.
Outro plano pretendido é a criação do novo Hospital Bom Jesus. Ele utilizaria a estrutura do antigo Hospital Bom Jesus? Ele seria fruto de alguma parceria público-privada? Como vai funcionar isso na sua gestão? Sim, muito importante também essa pergunta. O prédio antigo, eu nasci em 1978, eu nasci no hospital, no prédio antigo do hospital. Infelizmente, há 42 anos atrás se nascia em Tremembé, e hoje, que nós estamos em 2020, não nasce mais ninguém em Tremembé. Uma pergunta que eu sempre recebo é essa: há condições de voltar com o Hospital Bom Jesus no prédio onde ele existiu? Não. Quem falar qualquer coisa nesse sentido não está vendo a viabilidade jurídica, porque juridicamente não há possibilidade de retornar o hospital ali. Lá. Aí o que nós pretendemos? Pretendemos fazer um prédio moderno atrás do pronto-socorro atual, com uma parceria com alguma irmandade. Já conversamos com algumas, né? Irmandade, para quem não sabe, é uma Santa Casa, um Hospital Santa Marcelina, onde a gente faz uma parceria público-privada, ou seja, ergue-se o prédio, colocam equipamentos de ponta, colocam os profissionais para trabalhar, e parte dele vai ser privado e parte será público. Na parte privada o lucro, o ganho da Irmandade. Sim. E a parte pública fica para atendimento gratuito dos nossos munícipes. Muito bem. E sobre a maternidade Madre Carminha, ela atenderia em conjunto com o Hospital Bom Jesus, um novo Hospital Bom Jesus? Haveria necessidade de uma separação do Hospital Bom Jesus com a maternidade Madre Carminha? A maternidade Madre Carminha é uma maternidade que a gente já vai conseguir fazer logo no início do mandato. O hospital é uma obra de grande monta, então a nossa meta é fazer o hospital ao longo dos 4 anos. Sim. Mas a gente não quer esperar todo esse tempo para que as pessoas voltem a nascer em Tremembé. Então há um programa do governo federal que disponibiliza a implementação. Então a gente cede o terreno, faz o projeto e o governo federal investe fazendo as obras e equipando, e é isso que nós vamos fazer logo no início. Sim. Tem modelos de 3 leitos, de 5 leitos, de 7 leitos, chama Rede Cegonha, esse programa federal. Sim. De acordo com a nossa demanda de nascimentos, é que a gente vai se adequar, vai disponibilizar o terreno e vai fazer a parceria, o convênio com o governo federal. Agora falando sobre segurança pública, você cita a ideia de tirar a penitenciária feminina daqui do centro da cidade. Não é uma ideia nova no nosso município. Se for conquistada essa remoção da penitenciária, seria feito um novo prédio? E qual finalidade seria dada para esse prédio atual no centro da cidade? Bom, a penitenciária realmente não é um assunto, ele já é um assunto que já esteve presente em planos de governo anteriores. A diferença é que a gente tem uma entrada boa junto ao governo do estado e nós vamos levar as condições que nós temos hoje com uma série de presídios e um presídio no centro da cidade. A nossa proposta é que o governo do estado faça em prédio próprio, pode ser no nosso município, mas na região dos presídios, onde estão concentrados os presídios, e doe o prédio que é do estado para o município. O que a gente pode fazer nisso? Fazer um museu, fazer de repente uma pinacoteca. É um prédio grande, histórico, que fez parte de Tremembé e faz parte de Tremembé há muitos anos, né? A gente teve antes da penitenciária, existia um sanatório, né? Então tem todo esse processo histórico que a gente pode trazer, e é essa a ideia. Um museu, uma pinacoteca, alguma coisa nesse sentido. Certo. E sobre o monitoramento por câmeras, de que forma isso vai funcionar? Quem será acionado em caso de a câmera flagrar um delito ou um acidente naquele momento? Esse ponto é muito importante e eu trouxe de uma experiência na fronteira do Brasil. Quando eu trabalhava nessa fronteira, nós tínhamos e trabalhávamos muito com monitoramento de câmera. E o veículo roubado, furtado, problemas de toda a ordem, sequestro, qualquer tipo de criminalidade, quando o veículo passava, o sistema capta a
placa e aciona um alarme. É isso que nós vamos fazer em todas as entradas da nossa cidade. Sim. Isso é muito importante, por quê? Porque além de ser eficiente para o trabalho policial, junto à Polícia Militar, ele traz uma proteção para a nossa cidade. Por quê? Porque o criminoso, entre eles corre-se a informação, olha, Tremembé tem câmera em todas as entradas de cidade. Então, numa eventual fuga, um problema de assalto de carro forte, ou qualquer problema nesse sentido, eles evitam vir para a nossa cidade, vão evitar esse tipo, justamente por saberem que vai ser monitorado. Perfeitamente. Para a questão de segurança, vai ser muito importante para a gente. E quanto à atividade delegada, de que forma atrair os policiais militares para essa atividade no nosso município? Bom, a atividade delegada vai ser um programa também que nós já vamos começar desde o início do mandato. Temos uma relação muito boa com o coronel comandante em Taubaté e o subcomandante é meu primo de primeiro grau. Então temos essa relação muito boa. Há um interesse por parte deles bastante grande da gente colocar isso, até porque auxilia muito o trabalho da Polícia Militar. Sim. Nós vamos, de início, colocar e trabalhar com as motos. Porque deslocamento muito rápido, então a gente vai conseguir colocar motos na região do Maracaibo, vamos conseguir colocar motos na região da Flor do Vale e motos circulando rapidamente. Essa é a ideia. Carl, falando agora sobre ação social, você fala sobre uma reestruturação do CRAS. Tremembé atualmente conta com um CRAS só, que é no Jardim Maracaibo. Você pretende colocar novas unidades do CRAS no nosso município? E de que forma vai ser a reestruturação do CRAS já existente na nossa cidade? Bom, isso é muito importante, né? Como você mencionou, nós temos o CRAS do Maracaibo, ele é insuficiente, a gente sabe que há uma demanda por assistência social muito grande no nosso município e nós vamos começar aumentando o contingente central, né, no Fundo Social. Então esse é o CREAS que chama, né? É uma unidade central e a gente vai ampliar criando outros pontos importantes em regiões carentes da nossa cidade, aumentando o contingente de profissionais que trabalham com assistência social. Sim. E buscando programas federais. Nós temos agora um programa federal que vai entrar muito forte, chamado Renda Cidadã, e nós vamos ser os primeiros ali na linha de frente para cadastrar a população e para trazer os recursos para a nossa cidade. Lembrando, são recursos do governo federal. Então, para nós, a gente só leva a demanda e recebe o recurso. Sim. Isso aí é muito importante na atual conjuntura, principalmente em razão da pandemia, muita gente perdendo emprego, e é isso que a gente tem que buscar, né? Ajudar aqueles que mais precisam primeiramente. Com certeza. Outro ponto é o fortalecimento de ações para a primeira infância no nosso município. Atualmente nós temos o programa Criança Feliz, que é do governo federal. Você pretende, como prefeito, iniciar novos projetos para esse grupo que é da primeira infância, ou pretende reformular o Criança Feliz? Como é que vai ser isso na sua gestão? Bom, esse é um importante programa do governo federal que pega crianças de 0 a 6 anos e o que nós pretendemos é realmente colocar ele em funcionamento aqui em Tremembé. Consiste no quê? Na visita e o acompanhamento dessas crianças, né? Atualmente ele acontece só na região do Maracaibo, né? Exato. O que a gente quer é acompanhar todas as crianças carentes que nós tivemos no município de 0 a 6 anos. Então, junto com profissionais que já atuam, o Ministério Público atua bastante nisso, Conselho Tutelar, e a gente está de olho e dar condições e dar proteções a essas crianças. Então você pretende criar novos projetos também? Na verdade, é pegar esse projeto que já existe e dar mais efetividade para ele, atender mais crianças em toda a cidade. Certo. E sobre o repasse de cestas básicas, de que forma isso será fortalecido? Quais recursos serão aplicados para a aquisição dessas cestas e quais serão os critérios usados para que as famílias carentes tenham acesso a esse serviço? Hoje em Tremembé, um problema crítico que nós temos é a distribuição de cestas básicas. Hoje Tremembé distribui cestas a cada 3 meses. Isso causa muito problema para a população que está sem assistência, porque ela rapidamente se esgota uma cesta e ela não tem mais aquilo, ela não recebe aquilo mensalmente.
Qual é o nosso projeto nesse sentido? Viabilizar o recebimento mensal e não trimestral, como tem hoje, de cestas básicas, trazer o pessoal que não está no cadastro único por diversos motivos, mas embora tenham as condições, mas são pessoas que são invisíveis, trazê-los para o cadastro único e fazer isso mensalmente. Recursos para isso. A gente primeiro precisa aumentar o orçamento. Eu vou aproveitar e vou entrar num tema que está sendo bastante comentado, que é o tema que se refere ao meu salário, né? Eu fiz um vídeo e estou falando, não vou receber o salário como prefeito de Tremembé. Isso vai dar uma economia de 25 mil mensais, em torno de 1.200.000 em 4 anos. Esse dinheiro eu quero aplicar na assistência social, não só especificamente em cestas básicas, mas eu preciso trazer essa cesta para um período mensal, no mínimo mensal. Então, e trazer o seu mais salário gente. De prefeito, a gente pode ter certeza que vai ser revertido para a ação social. Exatamente. O projeto que eu tenho, desses 1.200.000, que é um bom dinheiro para a ação social, é encurtar o período de cestas básicas, e não é um assistencialismo daquilo, é simplesmente dar condições da pessoa se alimentar e ter uma vida digna num período temporário que ela está sem trabalhar, está numa onde condição ela precisar difícil. realmente da cesta. Perfeito. Agora a gente vai falar sobre geração de emprego. No seu plano de governo você idealiza um aplicativo chamado Serviços Já para os munícipes. Todos os cidadãos que prestam serviços poderão se cadastrar nele? E de que forma a população que quer um serviço vai ter acesso a esse recurso? Bom, esse é um projeto que nós criamos. Nós primeiramente vamos fazer uma coordenadoria de tecnologia da informação, e esse vai ser somente um dos programas que nós vamos ter ali, usar a tecnologia a serviço do povo. O Serviço Já vai possibilitar a qualquer cidadão do nosso município que seja um prestador de serviço, que ele ofereça esse serviço num aplicativo. Esse aplicativo, as pessoas que contratarem esse profissional vão poder avaliá-lo, então ele vai ter uma nota daquilo ali. Ele seria um Uber de serviço? E a gente vai conseguir levar esse prestador a prestar serviços não só na nossa cidade, como na nossa região. As pessoas, vai ser um canal em que as pessoas que precisam do serviço vão procurar, vão ali ver os profissionais mais bem qualificados, né, com a respectiva nota, e poderão contratar o serviço por ali. Nisso a gente traz o informalismo para dentro da formalidade, porque essa pessoa que vai estar sendo chamada, muitas vezes será chamada por empresa. Então ele vai lá e faz um MEI, ele vai e abre uma empresa. Ele se formaliza como profissional. Exatamente, é um estímulo muito grande para ele ali, porque ele vai ser procurado. E ele pode prestar serviço para a prefeitura também, porventura? Pode prestar serviço para a prefeitura. A prefeitura tem serviços de pequeno valor, ali que são aqueles serviços corriqueiros e mais baratos. Sim. E certamente a prefeitura vai estar ali como mantenedora do site, atento aos melhores e mais bem qualificados serviços. Perfeito. E sobre a recriação da Guarda Mirim? Você foi guardinha da Guarda Mirim. Como que isso vai se dar na sua gestão como prefeito? Bom, esse é um tema muito bacana de se falar. Eu fui guardinha, né? Entrei na Guarda Mirim, tinha por volta de 15 anos. As minhas irmãs gêmeas já entraram antes de mim, naquela época se entrava antes dos 14 anos, então a gente teve uma vivência ali como guardinha. Na nossa época nós tínhamos mais de 400 guardinhas em toda a cidade trabalhando, então isso gerava renda. Muitas vezes o guardinha auxiliava a família, as famílias mais carentes ali, com uma renda, um salário recebido certinho no fim do dia, no fim do mês. E para o comerciante, ele não tem aqueles vínculos trabalhistas que são muito complicados ali na contratação. Então é uma coisa boa para todos os lados. A gente quer começar isso de cara. Na primeira semana de mandato, a gente já tem todo o estudo feito, um estatuto que precisa para montagem da parte jurídica, e já conversamos com comerciantes que estão interessados em receber esse guardinha. Certo. E quais incentivos serão dados para o empresário que queira se instalar aqui na cidade? De que forma a prefeitura vai atrair esses empresários
para contratar, para gerar empregos aqui na nossa cidade? Bom, isso aí é muito importante. A geração de emprego em Tremembé é uma coisa que a gente vai pegar muito forte. Para isso, a gente tem que atrair empresas e a gente vai ter que pegar a lei de incentivos fiscais que nós já temos e melhorar. Então precisamos passar pelo Legislativo um projeto de lei que dê mais condição, mais incentivo para a gente atrair indústrias de médio e grande porte e prestadores de serviço, muitos deles na área digital. Então são pequenos lugares, pontos de referência com alta arrecadação. Isso vai trazer empregabilidade para nós e vai trazer recursos. Nós vamos entrar muito forte. Eu trabalhei com isso no Rio Grande do Sul, quando lá estive como auditor. Eu fazia esse trabalho de trazer empresas para o Estado, grandes empresas multinacionais, com a condição de empregar tantas pessoas do município, com isenção de impostos de 10, 15 anos, a dependendo do porte. Isso traz economia para o município, isso traz giro e emprego. E para o empresário, o comerciante, o pequeno comerciante, os microempresários, para ele colocar o seu comércio, para ele vender o seu produto aqui em Tremembé, a prefeitura pretende também ceder esses incentivos de longo prazo? Como é que vai ser isso para aquele pequeno empresário dos bairros? Sim, isso a gente tem que olhar para os dois lados. Não é só trazer empresas para cá. A gente tem que olhar para o empresário que já está na cidade, o pequeno, o médio empresário que estão aqui. É nisso que a gente vai atuar, com benefícios para eles também e criando uma sistemática tributária que ele gaste menos recurso com a burocracia. Sim. Então a montagem da empresa tem que ser num tempo menor, a burocracia tem que ser menor, os processos dentro da prefeitura tem que ser eletrônicos, digitais. As pessoas perdem muito tempo com empregados que vão ali na prefeitura, tem que contratar contador, tem que contratar advogado. Sim. E são situações que encarecem o dia a dia da empresa. E é nisso que a gente vai mexer e vai deixar tudo isso de uma forma moderna, dentro da Receita Federal. Hoje, para quem está acostumado a trabalhar com isso lá, é tudo digital. Eu trabalhei nesse processo de digitalização de tudo. Hoje tudo é automático e é isso que nós vamos implementar. Então a digitalização para você vai facilitar pro comerciante local no dia a dia, em muito, de tempo muito, e dinheiro. Muito. Ele não vai precisar se deslocar para fazer, o alvará sai eletrônico, se uma eventual reclamação é feita eletrônica, você não precisa ir até a prefeitura. O processo dentro, o processo administrativo, tributário, você de casa coloca uma resposta, envia. Perfeito. Sem necessidade de você ter mão de obra qualificada para isso. Rapidamente, para a gente encerrar sobre empregos, onde vai ser criado esse calçadão do comércio da cidade? Ele já tem algum ponto específico? E esse calçadão ele não vai interferir no trânsito do local escolhido? Essa é uma preocupação que nós temos. O calçadão ele vai viabilizar, vai melhorar o comércio no centro da cidade. Ainda nós vamos estudar, fazer um estudo técnico para não haver o prejuízo no trânsito. O trânsito no centro da cidade já está um trânsito com dificuldade de estacionamento, a gente sabe de tudo isso e nós não vamos de maneira alguma piorar. Aliás, nós temos várias medidas para melhorar esse trânsito. O calçadão, no nosso primeiro pensamento, antes de um estudo técnico, ele vai se iniciar na Caixa Econômica Federal e se estende até o Banco do Brasil, até próximo do Banco do Brasil. Então pegaria toda essa parte. Nós só temos uma residência nesse local. Sim. Então todos os outros são comércios. Aí é que a gente tem que fazer para não dificultar essa pessoa, essa família que mora ali, mas existem medidas para isso. Agora, falando sobre cultura, você pretende criar um consórcio do Vale da Mantiqueira. Quais municípios vão fazer parte desse consórcio e de que forma vai ser distribuído os eventos desse consórcio? Como vai casar a agenda dos municípios? Sim, esse consórcio já é uma ideia existente, os prefeitos das cidades aqui da Serra da Mantiqueira, então Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão, Monteiro Lobato, São José dos Campos e Tremembé,
A ideia é fazer um convênio com calendários bem definidos, e aí a gente tem um grande ganho de Tremembé entrar nesse circuito, porque Tremembé, desses todos, é o que menos recebe recursos em virtude do turismo da Serra da Mantiqueira. Então é a hora de Tremembé entrar, é a hora da gente preparar um grande portal lá no trevo da cidade para atrair o nosso turista. Passa aqui, ele vai para Campos do Jordão, para Santo Antônio do Pinhal, ele não tem nenhum incentivo. Por quê? Porque Tremembé é a cidade do presídio e porque tem uma muretinha lá escrito Tremembé. Agora, se a gente colocar um portal bonito, como a gente tem na Serra Gaúcha, todos os municípios que estão ali próximo de Gramados tem um portal bonito, e a gente passando, a gente fala, eu vou entrar para conhecer. É isso que a gente quer fazer aqui. E colocando um calendário bem definido nesse consórcio, as próprias cidades, quando não tiverem no seu calendário festivo, atrai o turista para Tremembé. Então, festa do arroz, festa do Bom Jesus e todas as festas que a gente tiver vão estar sendo anunciadas lá na estrada. E nas outras cidades e na estrada durante o trajeto. Olha, festa do arroz em Tremembé, entre. A pessoa vê um monumento bonito de entrada. Sim. Ela vê um centro gastronômico interessante. E aí a gente consegue fazer o turismo caminhar. Certo. Você também fala sobre a aquisição de um prédio de relevância histórica para criar lá um museu, uma pinacoteca. Você também já citou essa mesma instalação no Presídio Feminino do Centro. Qual é o prédio de importância histórica que você considera para fazer esse projeto? Bom, a gente tem alguns prédios que são importantes historicamente, e temos o que eu gostaria que seria o Presídio Feminino. O Presídio Feminino depende de um acordo junto ao governo de estado. Sim. Então é isso que nós vamos buscar com prioridade. Se porventura não tivermos sucesso nisso, é que a gente parte para esse segundo momento. Nós temos a casa número 1, está à venda do lado da Igreja Basílica, uma casa historicamente muito importante que a gente pode verificar, além de outras de menor porte, mas de importância histórica relevante. Aqui na cidade as pessoas têm o hábito de dizer que o Tremembé não se preocupa com a história, visto o casarão que foi derrubado para fazer as lojas americanas. Na sua gestão, pretende-se criar um catálogo do patrimônio da cidade para se manter a estrutura, as características de cidade de interior da nossa cidade? Excelente pergunta, uma grande, assim, uma pena irreparável a gente perder aquele casarão da praça, né? Foi um descuido muito grande. E eu vou fazer isso, catalogar tudo, patrimoniar tudo, para que a gente não sofra esse tipo de situação no futuro. A gente tem muita obra histórica aí sem manutenção e já prestes a uma venda como essa que foi feita. Então é necessário que a administração pública intervenha, proteja esse patrimônio, porque esse patrimônio é da cidade. Né? Esse patrimônio ele é trazido lá de trás, ele tem toda uma história que conta a nossa trajetória, né, de Tremembé. Rapidamente, será criado novos pontos turísticos para a nossa cidade, na sua gestão? Sim, nós vamos criar. Hoje a gente tem, apenas citando como exemplo, nós temos uma ponte antiga do Rio Paraíba, que a gente pretende criar um centro de apoio ao ciclista. Nós temos, Tremembé tem recebido muitos ciclistas e a gente precisa utilizar esse recurso que está chegando e dar a esse ciclista que vem de outras cidades condições. Então a gente vai transformar a Ponte Velha num monumento e também de apoio ao ciclista. E criar rotas, trilhas, a trilha mais difícil, a trilha média, a trilha mais fácil. Tudo com informação ali na ponte. Perfeito. Ele vai ter todo o atendimento e qual é a ideia? Trazer cada vez mais ciclistas e dar estrutura para eles. Carl, agora vamos para o nosso bate-bola rapidinho. Mesma pergunta para todos os candidatos. A transparência dos gastos na sua gestão, como vai ser? Bom, transparência do gasto público para mim será prioridade. Não por eu já trabalhar como fiscal federal, trabalhei na Controladoria Geral do Estado, então trabalhei diretamente forçando os municípios a que
praticassem prestação de conta, transparência em respeito ao erário público. E é isso que eu vou fazer, deixar isso muito claro. Vou criar um observatório social. Só para as pessoas entenderem, o observatório social existe em algumas cidades e ele consiste em chamar pessoas da cidade, das várias profissões que queiram acompanhar os gastos. Então acompanha a licitação, acompanha os contratos, verifica aquilo e decidem, junto com o prefeito, aquilo que é o melhor para a cidade. Ou seja, você quer aumentar a participação do público, das pessoas, dos cidadãos na contratação de serviço da prefeitura, por exemplo? Na gestão pública. É trazer a comunidade para não só fiscalizar, porque o prefeito ele tem que olhar tudo ali, né, tudo que está acontecendo, mas se eu trouxer a população, eu tenho mais olhos para acompanhar aquilo. Então, além de uma fiscalização, o Observatório Social decide aquilo que é mais importante. O que é prioridade. O que é prioridade, exatamente. E sobre alianças políticas, como você enxerga esse quesito de alianças políticas? Como vai se dar isso na sua gestão? Na minha gestão, a gente já começou sendo partido único. Não nos coligamos com nenhum outro partido, justamente para nos afastar da política velha. Então a gente vai manter isso, não vai existir essa troca, essa barganha que a gente acompanha em todas as eleições. Aqui a gente veio chapa pura, nós somos do Partido Podemos e temos uma linha, é a linha da transparência, da prestação de contas, do Observatório Social, da gestão participativa. Para que a gente consiga fazer isso, a gente não pode estar amarrado com uma velha política. Então você considera que vai ser um candidato livre, você não vai entrar com nenhum rabo preso, como diz popularmente? Absolutamente. E eu aproveito esse espaço para já deixar bem claro para a população, porque a gente vê muitos boatos surgindo nessa reta final. O prefeito atual, a gestão atual está junto com o CAU. Não está junto, e prova disso é que nenhum secretário que está hoje na gestão do atual prefeito Marcelo Vaquelli estará na minha. Isso está gravado, isso vai ser cobrado e eu faço muita questão de vocês cobrarem. Então, não deem ouvidos para boatos. Aqui está a fonte. Essa gestão, essas secretarias todas serão trocadas. Esse compromisso assumido com vocês. E sobre cabide de empregos, como que você enxerga isso? A gente vai ter que fazer, né, um apanhado geral da condição atual. Há um número muito grande de servidores que não são concursados, são cargos comissionados dentro da prefeitura. Nós vamos reduzir isso drasticamente. Hoje o prefeito tem 36 assessores, né? Eu imagino que eu preciso de um assessor jurídico, um da área econômica, um jurídico, um da área econômica, um engenheiro. Não vejo mais necessidade de ter tanta assessoria desse jeito. Então são salários altos que o compromisso é cortar. Teremos, verificaremos a base, como que está a distribuição, faremos o concurso para reposição e vai ser concurso público, não é eu convidar o meu amigo, o meu parente, não, é concurso público. Esse concurso será para todas as áreas da prefeitura? Para todas as áreas. Vamos levantar a carência, professores, engenheiros, arquitetos, braçais, enfim, a gente vai precisar e vai contratar mediante concurso público. E sobre as críticas, você está preparado para lidar com as críticas como prefeito? Sim, eu me preparei muito para chegar a esse momento e ter uma experiência que aí inclui ouvir, né? Ouvir e analisar aquilo que está sendo colocado. A crítica muitas vezes ela é construtiva e ela, às vezes, em certo ponto, ela é destrutiva. A gente tem que ter uma divisão, mas a crítica construtiva, muitas vezes a gente tem dificuldade de ouvir. Sim. A gestão participativa é isso. É assim, eu coloco uma opinião e os demais vão opinar sobre aquilo. Então, saber ouvir, às vezes as pessoas analisa o olhar dessa pessoa, não é aquele olhar aberto.
mas é um olhar profundo, e é isso aí que a gente tem que trazer para dentro e verificar, olha, será que eu não estou vendo essa situação como ela deveria ser? Sim. Então, trabalhar com crítica, eu já trabalho há muito tempo, né? Eu conduzo uma empresa de prestação para concurso público com alunos no Brasil inteiro, uma grande quantidade de trabalhadores, né, de empregados, e eu estou sempre, a nossa gestão é participativa lá, e é essa gestão participativa que a gente vai ter aqui. E você vai ser um prefeito acessível para a comunidade? O cidadão que procurar o prefeito Cal vai encontrar ele? Ele vai encontrar. O mesmo celular que eu utilizo na campanha é o que eu já tenho há sei lá, 5, 10 anos, e ele vai continuar o mesmo. Hoje eu atendo a centenas de pessoas. Ajudo uma pessoa aqui com auxílio emergencial, outra pessoa que tem uma dificuldade no INSS, uma pessoa que tem uma dificuldade na receita. Esse é o meu jeito de ser. O meu celular vai continuar o mesmo, gabinete aberto e um gabinete itinerante. Eu vou lá no bairro, vou marcar o dia com cada um, vamos sentar, o que está precisando, o que é essa gestão participativa que eu busco. Candidato, em poucas palavras, o que representa Tremembé para você? Tremembé representa basicamente a minha vida. Eu nasci em Tremembé, eu vivo em Tremembé, meus amigos são de Tremembé, a quantidade de gente que eu conheço aqui é muito grande. E é por isso que essa empreitada foi aceita por mim. Eu não precisaria disso. Eu tenho meu trabalho, adoro o que eu faço, mas eu escolhi vir aqui para deixar um legado para o futuro. Vocês podem ter certeza, eu vou trabalhar do início ao fim e vou deixar o melhor legado que eu puder para a nossa cidade, porque eu amo Tremembé. Candidato, para a gente encerrar, por que o eleitor tremembense deve votar em você no dia 15 de novembro? Bom, Léo, e aqui eu me dirijo a todos os tremembenses. Eu entrei nessa empreitada para fazer o melhor. E eu conto muito com vocês. Por quê? Para a gente tirar essa política antiga e colocar uma política nova, uma política que traga mais saúde, mais emprego, mais segurança, a gente precisa mudar, tirar tudo isso que é velho e colocar novo. Eu escolhi o Dr. Kelton como meu vice, um médico respeitado, uma pessoa espetacular que vai estar ativamente comigo trabalhando. Eu escolhi a dedo, pessoal. Vocês conhecem, vocês das regiões, das áreas rurais, conhecem o Dr. Kelton. Nós vamos trabalhar junto, nós vamos fazer uma cidade muito melhor, mas eu preciso que vocês nos ajudem. A gente precisa levar o 19, a gente precisa trazer mais pessoas para esse movimento, porque juntos, pessoal, nós podemos mudar Tremembé. Vote 19. E assim nós encerramos mais uma edição do nosso Eleições em Foco. Candidato, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado a você que nos acompanhou até agora em mais uma edição do Eleições em Foco. Nós nos vemos no próximo programa.